Olá. Oi, Anadir. Agora sim. Não estava te achando, tudo bem? Tudo. E você, como está? Tudo jóia. Agora nos Bom achamos. falar com você. Foi bom te ver. Faz tempo que a gente não se vê ao vivo, Pois né? A é, gente tem que se ver por aqui. que ótimo. Muito bom. Então, começo essa live dando as boas-vindas a todos e principalmente a nossa convidada, Nadir. Eu vou ter que ler aqui todas as suas qualificações, porque são muitas, né? Então, a Nadir é psicóloga, terapeuta de casal e família, psicodramatista, mestre em educação, pós-graduada em terapia corporal, tem formação em supervisão clínica em terapia de casal e família no Chicago Center for Family Health. A Nadir foi minha professora e supervisora, sabe há quanto tempo, Nadir? Você Nossa, faz ideia? nem tenho ideia, Carla. Faz Deve fazer 20 mais do que anos que eu 10. tô. 20 20 anos. anos. Puxa, o tempo passa mesmo muito 20 que eu rápido. me formei, né? Eu comecei em 98 e 99 após, então faz mais de 20 anos. E você faz parte do corpo docente do Instituto da Família desde 1997. Olha só, faz Nossa, tempo, né, Nadir? tá vendo? Nós também E a gente abriu, né? Foi uma você das viu primeiras só? professoras. E ainda continua. Aham, você viu? Que coisa. E você também hoje faz parte do corpo docente do Instituto da Família, desde 1997 até os dias atuais, né? Compõe a equipe de supervisoras do curso de especialização em formação de terapia de casal e família. E, e também foi nossa aluna, né? Você foi professora há tanto tempo e também foi aluna do curso de capacitação em neurociências relacional, né? E Isso tivemos esse mesmo. privilégio de ter você como professora, supervisora e aluna, olha só. A Nadir também é autora do livro Aconselhamento, Construindo Relacionamentos Significativos, que está em sua segunda edição agora como e-book, né, Nadir? E também Exato. com 2 e-books saindo, né? E até foi um dos motivos da gente trabalhar esse tema, que você está escrevendo sobre a prática da terapia online, Isso. Contrato Cuidado, do volume 1, e Vínculo, Vantagens e Desvantagens, do volume 2. A Nadir é de Curitiba, E o e volume pelo que 3 eu eu já, entendi, e o volume 3 eu já estou escrevendo, que são os recursos técnicos. olha só, mas tá rapidinho, hein? Estou rapidinho, enfrentei o desafio. Ah, que legal! E a Nadir, além de ser de Curitiba, hoje também está em Balneário Camboriú. Isso Divide mesmo. essas duas Duas casas, né, casas. Nadir? Essa Que é uma legal. grande vantagem do atendimento online. Aham, você pode escolher onde você quer atender na praia, olha Exatamente, só. onde a gente quer trabalhar. Então, hoje você divide o seu tempo entre os serviços de atendimento à distância, aulas online, supervisões online, certo, Nadir? Isso. Aham. Então, seja bem-vinda, é um prazer para nós ter você aqui, né? Tenho visto aí muitos de nossos alunos e ex-alunos entrando, porque quem teve aula com você, com certeza, foi privilegiado e vai participar desse momento que a gente vai ter esse bate-papo. Tá ótimo. Eu quero agradecer muitíssimo a convite, me sinto muito honrada de ser convidada e muito honrada de pertencer a essa equipe super qualificada que eu avalio no meu conhecimento em todos esses anos que o Instituto sempre preza pela qualidade do ensino. Então, eu acho que é uma coisa maravilhosa participar dessa equipe. Muito obrigada mesmo por convidar-me. Imagina. Prazer é nosso. E assim, depois de toda essa apresentação e toda a sua experiência, né, tanto na docência, como na clínica, como na supervisão, na época que eu estudei, só tinha a opção de presencial, né, Nadir? Sim. E eu queria saber quando e como você começou a atender online. Então, na realidade, eu comecei a atender online por um desafio, porque eu tinha uma cliente que mudou-se para o Canadá, ela precisava continuar o tratamento, a terapia,
E ela não queria chegar lá e trocar de terapeuta. Eu falei, bem, a gente pode se arriscar a fazer por Skype, por internet. E ela topou e a gente começou. Então, isso eram os primeiros tempos. E aí, como eu vi que realmente deu resultado, eu abri para outras solicitações de filhos de clientes ou de clientes que mudavam, migravam para outro país. Então, eu fui atendendo pessoas do mundo, porque eu atendi da Rússia, do Canadá, dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha. Então, assim, amplia muito o nosso trabalho quando a gente pensa em atender online. Então, foi maravilhoso para mim a experiência de iniciar. E você começou quando, Nadir, o atendimento à distância? Na realidade, eu comecei há 10 anos atrás, mas agora, com a pandemia, eu estou só online. Entende? Entendi. Então, realmente... É engraçado. Não, isso que você colocou, né, de quando tem uma demanda, a gente fica sensibilizado, porque a sua cliente já tinha um vínculo com você, a gente sabe, né, da importância. E eu tive uma experiência parecida, que eu conheci uma moça, ela era irmã de uma amiga minha de adolescência, se mudou para o Rio de Janeiro e me via nas redes sociais e falou assim, eu queria que você me atendesse, há 10 anos atrás também. Exato. Era algo assim, era uma coisa meio assustadora, né? Você... Fala, como assim? Aí eu falei, eu nunca tive nenhum caso assim, você vai ser a primeira, você topa? Isso. Ela falou, eu quero, porque eu tô morando no Rio de Janeiro, não conheço ninguém, como que eu vou procurar um psicólogo aqui? Não confio em ninguém, e eu gostaria que você me atendesse. Então nós fizemos esse acordo de fazer um teste, como você, né? Exato. Nós falamos assim, vamos ver se funciona. Exato. A qualquer momento a gente pode interromper, né, e recontratar e ver de que forma que funciona melhor. Mas foi exatamente dessa maneira também que eu comecei. E na época até o Conselho de Psicologia não permitia, né, que fosse atendimento, sessões de psicoterapia, tinha que ser orientação. Então eu procurei seguir alguns protocolos, né, protocolos do CRP até que fosse legalizado. E o interessante é que, assim, nós tivemos aí um momento que nós interrompemos e retornamos esse ano e continuamos o atendimento até hoje. Exato. Para a gente ver que realmente é eficaz, né? Sim. Não tem muita diferença. A nível de resultado, eles apontam aí resultados equivalentes, tanto da terapia presencial quanto online. Mas eu tive um grande desafio, na realidade, neste início de pandemia, porque o atendimento online individual, para mim, já era uma questão, digamos, quase que habitual. Mas, como eu atendo grupos, um grupo me desafiou, não, nós queremos ir com você. Como é que agora, nesse momento mais difícil, nós vamos ficar sozinhos? E eu até brinquei, porque eles eram mais jovens, né? Bom, não é tanto para ser mais jovem que eu, qualquer um é, né? Aí eu falei, eu vou precisar do apoio dos universitários. Ainda brinquei com eles, porque vamos experimentar. Eu nunca fiz, na realidade, terapia de grupo online. Individual, eu já sei que dá resultado. E foi muito legal, porque hoje eu tenho 3 grupos de terapia online, com a utilização das técnicas do psicodrama. Não é só na fala. Nossa. A gente dramatiza, a gente usa jogos dramáticos, a gente vai para cenas dramáticas como se fosse no presencial. Então, você vê como realmente o desafio foi lançado e a técnica funciona realmente até a nível do psicodrama, que é uma técnica mais de ação, né? Sim. E tem que ter habilidade também, né? Não só com a tecnologia, mas também com a técnica. Para você poder... Para você poder dar conta dessa demanda. Exato. Então, você diria que um dos maiores desafios que você enfrentou é o atendimento em grupo, e especialmente com o psicodrama. Exato. Assim como a supervisão em grupo que eu dou. Entende? Porque eu tinha grupos de supervisões no meu consultório e na Associação Paranaense Psicodrama,
e continua no mesmo esquema, com o mesmo resultado, entende? E um outro desafio que eu tive foi lidar com as mídias, né? Porque eu não era muito ligado a Instagram, não conhecia, lidava um pouco com o Face. Então, assim, eu me lancei ao desafio, a sair da minha zona de conforto, e entrar, tentar e arriscar e ver com ética, com segurança, porque assim como a gente busca um supervisor que vai ajudar você nos casos, eu também tive, digamos, um reconhecimento ou uma humildade de pedir ajuda. Então, eu fui em busca de um consultor, o Paulo, o consultor web, que está me ajudando a me dar os parâmetros do que eu preciso aprender, de como eu tenho que me portar, de como eu tenho que postar. Enfim, ele está me ajudando grandemente, porque ele é uma pessoa super ética, com os mesmos valores cristãos que eu tenho. Então, ele está entendendo da importância do meu trabalho também em nível de online, né? Então, eu acho que os desafios aparecem e a gente tem que ir enfrentando. Eu tenho no meu, como a gente sabe, da terapia familiar, né? A minha família tem sangue desbravador. Então, os meus pais desbravaram o interior do Paraná. Então, por que eu não teria força suficiente para desbravar o mundo da internet? Sim, sim. Então... O que eu acho interessante, que eu acho que assim, é uma coisa sua, é esse lado assim de que você disse, buscar ajuda quando necessário. Assim como eu já marquei até supervisão online com você, agora que eu tô lembrando, né? Exato. Então a gente marca quando a gente está enroscado num caso, chama um terapeuta mais experiente que pode ter um olhar diferente, um olhar de fora, né? E você teve essa mesma flexibilidade para pedir ajuda numa área que não é a sua praia, né? Que você fala, o que eu preciso? Eu sei atender e agora eu preciso atender usando a tecnologia, né? Eu sei a técnica, tenho muito conhecimento. E aí ele foi me orientando, continua me orientando, como se fosse uma supervisão clínica que a gente tem. Olha, supervisão para usar a tecnologia. Exato, super legal, super legal. Que legal. E o que você acha, Nadir, assim, em relação às vantagens e desvantagens do atendimento virtual? Então, eu penso assim, que existe algumas desvantagens, podendo começar assim já a falar pelas desvantagens, porque existe às vezes essa dificuldade que a gente está falando aqui, por isso eu vou começar pela desvantagem. Dificuldade da lida com a tecnologia, não só do terapeuta, porque, por exemplo, no meu caso era uma limitação minha que eu fui superando com ajuda, mas tem o cliente que às vezes também não sabe lidar. Outra desvantagem é se você não tem uma boa conexão com a internet. Então, se você não tem um bom equipamento. Então, tudo isso são coisas que são desvantagens, que são possíveis de se tornar vantagens. Tem alguns clientes que resistem. Por exemplo, eu tive uma cliente que não quis vir comigo. E aí, um certo dia, ela me buscou. Daí, até brinquei com ela. Você se rendeu? Ela falou, pois é. Ela disse, você tinha me falado que eu devia fazer. Mas eu achei que era muito difícil. E aí, hoje, ela entende que foi super bom. E está sendo super bom o processo dela, mesmo online. Quando foi no final da sessão, eu perguntei, e daí? Como que foi? Nadir, eu não vi diferença nenhuma. Então, você vê do próprio paciente dando esse feedback que existe uma grande conexão com a gente. Por exemplo, uma desvantagem a gente não pode se tocar, a gente não pode se pegar, mas a gente se toca na alma. Porque, veja, se nós duas não estamos hiperconectadas e quantas outras pessoas estão nos assistindo, provavelmente também estão conectadas conosco. Então, existe uma conexão a nível diferente da conexão só de toque, de corpo. Então, essa vantagem a gente também pode pensar como se fosse uma vantagem. A gente pensar que a gente pode se tocar em outros níveis, né? Uma vantagem por exemplo, Curitiba é uma cidade que tem um trânsito intenso. Então, a locomoção não tem mais, porque você está na sua casa, o seu cliente também está na sua casa, ele não tem esse estacionamento, não tem trânsito, o fluxo é muito mais rápido.
A flexibilidade de horário, você pode atender, por exemplo, até um pouco mais tarde da noite, sem correr o risco de você ter que sair do consultório de noite e ter assaltos e coisas que eu valho. Você está em casa segura, você está atendendo, o seu paciente está seguro e está sendo atendido. Então, eu penso que tem muitas vantagens, sabe? Assim como eu tenho pacientes que trabalham agora, ela foi transferida para Amazonas, e ela falou, se eu não tivesse você atendendo online, eu estaria perdida aqui no meio desse mato. Entende? Porque não tem profissional. Então, áreas remotas estão sendo atendidas e vão continuar sendo atendidas a nível de online, não presencial, porque não tem profissional na área. Pessoas que migram, que vão para outros países, que chegam lá iniciando, não tem aonde se procurar, estão desorientados, até arrumar alguém, ou mesmo não arrumar alguém e permanecer com você porque já tem vínculos. Eu acho que são vantagens que a gente tem que levar muito em consideração. E cuidar com as nossas restrições e com os nossos preconceitos, porque essas são coisas que precisam ser quebradas. A gente tem que quebrar, fazer essa quebra paradigmática que a gente tanto fala na terapia sistêmica, né? De quebrar paradigmas. A gente está quebrando paradigmas. E não é ruim, é diferente só. Exato. Eu fiz essa época de inédita que nós estamos vivendo, de isolamento social, né? Fez com que várias áreas da ciência e profissionais se reinventassem, né? Eu, por exemplo, fiz consulta online, por telefone, por vídeo, e aí o médico já manda os pedidos de exame dos meus filhos, né? E aí, assim, a devolutiva também por telefone, a não ser que precise de um exame clínico, né? A gente tem visto que dá para otimizar o tempo e fazer dessa forma de atendimento, né? E na nossa área, que é da psicologia, como é que você percebe, assim, quais são as possibilidades para o psicólogo atuar usando as mídias virtuais? Como você já citou algumas, né, que você tem feito, supervisão. Então, eu penso assim que se abre um universo de possibilidade que sempre estava aberto. Porque sempre existiu profissionais que trabalhavam nessa área. Eu acho que agora teve uma migração de todos nós, porque todos nós tivemos que ir para a internet. Mas a gente pensa, quando a gente pensa na atuação do psicólogo, talvez a gente se restrinja só a uma área de tratamento terapêutico. E nós temos uma grande área que seria a da prevenção, uma psicologia preventiva, que você vai estar dando valores, você está agregando conteúdos, você está passando informações, você passando conhecimento que é da área específica da psicologia, que muitas pessoas não têm acesso. E muitas pessoas que usam, principalmente nesse tempo agora que a pessoa fica mais confinada em casa, a gente pode dizer, tem um acesso maior às mídias. Então, por que não postar conhecimento que agregue a uma educação socioeducativa, pedagógica da nossa população? Então, eu tenho entendido que, nesse momento da minha vida, eu estou recebendo uma nova missão. Uma missão de passar todo o conhecimento que eu tenho, entende? Para que as pessoas possam usufruir, para que não fique comigo, que não morra comigo, né, que a gente diz, mas que possa ficar aí para as pessoas poderem usufruir. Então, eu tenho usado esse tempo ao máximo para trabalhar nessa questão mais preventiva, sabe? A nível da escrita dos 3 e-books, de lançamento do meu livro como e-book. Agora, provavelmente, em setembro vai ter uma outra área que eu vou abranger, que eu vou tentar entrar para o YouTube também. Então, para ficar postado todo o conhecimento da gente, para as pessoas usufruírem dele. Então, eu acho que tem todo esse trabalho que a gente pode fazer como divulgação do conhecimento da psicologia, como precursor até de uma terapia, da pessoa identificar que ela pode buscar ajuda, porque às vezes a pessoa sofre e não entende que é uma dor emocional, que ela pode contar com ajuda, porque a dor emocional ela é muito estigmatizada ainda. Então, você tem uma dor de dente, rapidinho você vai ao dentista, mas você tem uma dor emocional, às vezes é frescura, sabe? É mimimi, é manha, não sei o quê. E a pessoa fica sofrendo e não sabe que pode contar com a ajuda de um psicólogo, até mesmo online.
que uma das vantagens, às vezes, de ser online, a pessoa não se expõe. Às vezes a pessoa tem medo de ser reconhecida, porque ainda tem muito preconceito, entende? Não vai encontrar ninguém na sala de espera, porque já atende direto. São vantagens importantes do nosso atendimento online, que eu havia esquecido de falar, né? E tem muitos trabalhos de grupo socioeducacional, que a gente teve muito ali, quem foi aluno nosso no projeto de desenvolvimento, né? De projetos sociais. Isso pode ser feito online, muito mais. Se até a terapia online dá para fazer, imagina terapias de grupos de apoio de todos os níveis. Entende? Eu fui convidada por uma aluna do Instituto, a Marisa, de Maringá, e eu e ela estamos fazendo um trabalho com um grupo de aquarela do ser sistêmico, onde a gente trabalha o quê? Como é você ser, quais são suas potencialidades, o que dá para você desenvolver, o que dá para você reformular nesse momento de crise. É um trabalho a nível pedagógico, a nível socioeducacional. Entende? Não, é muito terapia. Legal. Então tem N E o que eu acho possibilidades. interessante, assim, sim, eu vejo que você também tem um perfil diferenciado, porque tem pessoas que falam, eu detenho o saber e eu vou mostrar para quem eu quero. Eu acho que esse seu desprendimento é muito positivo, né? E a gente pode ver isso desde quando eu te conheço e você tem esse mesmo jeitinho, né? Então, sempre empoderando também os profissionais, não é assim, eu sei, vou te ensinar, né? Exato. Então, vamos construir juntos para que a gente tenha realmente algo sólido. Porque não é de fora para dentro, né? É de dentro para fora. Então, o professor, o supervisor, o terapeuta tem que fazer essa co-construção com o cliente, com os alunos, com os supervisionandos, né? Eu acho que essa diferença faz bastante peso e realmente gera mudança na vida das pessoas. Eu fico bem agradecida desse seu feedback, porque eu penso que à medida que eu ensino, eu aprendo. Porque existe essa troca, entende? E essa troca é super importante. E aí existe realmente essa co-construção, como você disse. Sim, sim. E pelo que você tem dito, as mídias têm te dado acesso a um universo, né, que não te limita, de repente, a uma sala com 2 pessoas ou uma sala de aula. Você consegue chegar mais longe, né, por meio desse atendimento virtual. Eu tive uma experiência, e olha que isso, eu estou começando agora a entrar nas mídias, porque antes eu não era de entrar e curtir o Instagram e ver o que postava e tal. E eu fui no verdureiro, na frente da minha casa. E ele falou assim, você sabe, Nadir, que eu gosto tanto de te escutar. Eu falei, mas como assim? Não, é que eu escuto os filminhos que você posta, você não sabe quanto me ajuda. Então, pensa assim, é uma pessoa leiga que está lá trabalhando na verdura de sinuca, você passa, você conversa, e ele te dá esse feedback. Quando ele me deu esse feedback, eu falei, realmente a gente não tem ideia de qual é o nosso alcance. Do alcance, é verdade. E a gente nunca vai ter o retorno, é isso que o meu mentor fala. Nadir, você nunca sabe qual é o benefício, você nunca vai saber, talvez, de uma vida que você tirou uma pessoa do nível de suicídio, porque escutou a sua palavra. Então, você não sabe quantas vidas você vai estar tocando, você não vai ter esse retorno. Você vai ter alguns retornos, mas você não vai ter. Então, eu comecei a descobrir, Carla, um universo de coisas que a gente pode... Se a gente quer fazer uma corrente do bem, a gente tem um espaço. Entende? Agora vai precisar entrar com eficiência, com ética, com seriedade, passando conteúdos, entende? Importante. Sim, eu até ia puxar essa próxima pergunta em relação... quais são os cuidados éticos no atendimento online? Você realmente considera, você citou alguns casos que a terapia individual já tinha eficácia, né? Que você tem demonstrado aí nos seus atendimentos, e eu também tenho a mesma experiência de ser efetivo, de gerar mudança, e é interessante a gente ver realmente que
como você disse, talvez a gente não vá ter noção do todo e do alcance, mas a gente está ali. E se você fez diferença na vida de uma pessoa, aquela pessoa pode mudar gerações, né? Exato, gerações. E nós não vamos mais estar aqui, mas aquela semente foi plantada e vai frutificar, e vai ter mudança, e vai ter muitas vezes interrupção de traumas. Exato. E isso é muito legal, mas a gente precisa fazer de uma forma que seja ético tudo isso, né? Exato. Eu acho que a responsabilidade profissional, a ética, ela vai emperrar em todas as áreas de atuação, em qualquer uma daquelas que a gente escolher. Porque eu acho que são escolhas pessoais de cada um. Você pode ir para uma psicologia curativa, como você pode ir para uma psicologia preventiva. Mas a ética, nosso quadro de ética, ele permanece igual. O sigilo, a escolha da plataforma, tudo isso também eu escrevo bem no meu e-book, né? Que plataforma você vai escolher, tem que ter o sigilo, tem que pedir para a pessoa colocar o fone de ouvido para ficar mais protegida, você coloca o fone de ouvido. Então, são coisas e cuidados que tem a questão ética aí por trás. Se ela está num ambiente seguro, entender que às vezes a pessoa tem uma resistência, não porque ela está resistindo ao processo de terapia, mas ela não tem privacidade na casa dela. Porque escutam, porque tem alguém escutando atrás da porta. Isso é uma coisa que, se a gente fosse no nosso consultório, não apareceria. Essa não privacidade desse indivíduo. E no online vai aparecer. Então, ter esse cuidado também. Às vezes a gente acha que a pessoa não está querendo falar, ou está falando muito baixinho porque está tímido, ou porque está até com interferência. É para ninguém ouvir, né? Não é. É porque ela sabe que se ela falar alto, o marido vai escutar, ou a esposa vai escutar, o pai vai escutar, enfim, a mãe vai escutar. Então a gente tem que tomar esses cuidados, já é uma sensibilidade um pouco diferente do consultório. E principalmente quando a gente atende em grupo, por exemplo, que tem a privacidade de que não tenha outras pessoas escutando. Porque aí também é importante manter esse sigilo grupal. Quando eu faço, por exemplo, terapia de grupo, eu peço que eles são responsáveis por isso, né? Então, isso é importante. Agora, a nível de eficiência, que nem você perguntou, está muito claro. Eu não tenho dúvida de que é bom. Eu fiz até uma pesquisa com os meus pacientes. Eu mandei uma perguntinha, como é que eles estavam percebendo a terapia online, que daí eu escrevo ele no meu e-book. Tem os testemunhos lá, para quem quer ver os testemunhos. Mas, assim, para mim, eu fiquei surpresa com o que eles escreveram, do resultado que eles estavam tendo. Então, assim, deu ver na ação dramática, por exemplo, um cliente foi com uma cena regressiva lá de 6 anos de idade. Ele se enfrentou com a mãe com 6 anos de idade. Então, não tem limitação, sabe? São preconceitos, a gente precisa realmente acreditar nesse novo momento e usar disso. Tem uma pergunta aqui da Cirlei, que está nos assistindo, e ela questiona como que a gente atende um casal ou uma família online? Porque individual a gente até cabe, assim, né? Mas como é que a gente faz esse atendimento de casal ou de família por mídias virtuais? Quando a gente faz atendimento de casal de família, você orienta que eles coloquem a câmera em uma posição que pegue toda a família. Tem que ficar todo mundo juntinho, né? Fica todo mundo juntinho, aí você já vê se tem rixa, se quem... Se estão brigados, né? Se o casal tá brigando, se o pai tá brigando com o filho, vai aparecer ali. Então, eu atendo pondo na mesma câmera, porque eu quero ter a noção de como o sistema está interagindo. Entende? Se tá bem, se não tá, quem respeita não... E daí é a mesma postura de como você está observando no seu consultório. E já aconteceu de você ter que atender família e cada um estar num ambiente diferente? Não tive essa experiência, Carla. Não sei como seria. Mas eu imagino que deva ser possível. Tá? Porque como eu atendo grupos e cada um está em um espaço diferente, vai ser a mesma coisa, só que vão estar em câmaras diferentes, né? Então a gente tem que pensar que já estão em lugares diferentes, que tem afeta coisas que estão acontecendo naquele espaço diferente. Então, um pai que está em casa, ou uma mãe que está em casa e o pai está no trabalho, como o ambiente está afetando aquele membro que não está em casa.
Entendi. E no atendimento a criança e adolescentes online, Nadir, como é que a gente faz para lidar com isso? São outras perguntas aí de quem está nos assistindo. Eu, pessoalmente, não tenho experiência de atendimento de criança e adolescente infantil, online, mas eu tenho acompanhado, e essa é uma bênção, um privilégio de quem é supervisora, porque aprende com quem atende. Então, eu tenho muitos supervisionandos que atendem. E adolescentes, às vezes, jogam até game, usam de fazer filminhos e mandam filminhos que eles gostam, fazem desenho, trabalha com fantoche, criança, trabalha com pintura, entende? Conta historinhas. Então, são todos recursos, aqueles baralhos das emoções, o terapeuta pode estar trabalhando com criança, por exemplo. Então, são vários recursos. Aí, eu penso que a gente tem que fazer ajustes às técnicas que você usa no seu dia a dia. Mas os alunos que eu tenho supervisionados têm tido ótimos resultados. Agora, quando a gente atende adolescente e criança, tem que ter autorização dos pais para atender. Como no presencial, né? Presencial também. Tá? Eu tenho até a Lorena está aqui colocando, até acho que ela foi sua aluna, porque está te chamando de professora, que ela atendeu um casal de médicos que estavam em cada casa, né? Por causa do vírus. Da pandemia, e disse que foi um atendimento tranquilo. Então, como você disse, os seus supervisionandos também têm esse tipo de experiência e funciona, né? Funciona sim. Bem tranquilo, bem tranquilo. Certo. Tem mais pergunta? Tem. Eu queria te questionar um pouquinho, Nadir, a respeito, assim, nós sabemos que ainda temos colegas psicólogos que se sentem inseguros, né, em atender à distância, porque realmente é algo novo. Que você já tinha essa experiência, eu tive também, mas não eram muitos dos meus colegas de profissão e amigos próximos que tinham essa prática, né? Então, o que eu queria saber é de que forma a gente... esses profissionais que ainda têm um certo receio em relação ao atendimento online, ou aulas online, ou supervisões online, como ajudar, ou o que você aconselharia a esses profissionais? Bem, a primeira questão é uma quebra de paradigma. Sabe, a gente tem que sair do nosso quadrado desculpe o profissional que eu estou falando, mas nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que sair da nossa acomodação. A gente precisa se reinventar, tá o novo ali na frente, entende? E é uma grande oportunidade para quê? Para nós acessarmos o nosso potencial criativo, o nosso potencial espontâneo, que todos, isso não é um privilégio meu, nem seu, Carla. Todo ser humano tem um potencial criativo e espontâneo dentro de si. Então, poder acessar, eu digo, acesse esse potencial, deixe vir, porque a gente tem um poço de conhecimento e aí restringe pelo medo de se arriscar. A gente já tem autorização, você está no meio seguro, você já escolheu uma plataforma que é ok, entende? Se arrisca. Se tem dificuldade, busca supervisão. Supervisão está aí para isso, a gente sabe, no presencial a gente busca, por que não? Como atender online? Buscar alguém mais experiente, acreditar nas profissionais que já têm experiência. Não, acredita em mim, acredita em você, né? Eu diria, acredita em quem já fez o caminho e encontrou o resultado. Porque o nosso caminho não foi um caminho em vão. Foi um caminho que a gente já tem prova do reconhecimento dos próprios pacientes. Agora, se você, como profissional, tem resistência, o seu cliente vai te ajudar a quê? A aumentar a sua resistência, porque você já vai... não dá certo, mostrar que não dá certo mesmo, né? Isso, você só vai confirmar. Você já vai fazer a pergunta para ele dizer, não, melhor, vamos deixar passar isso. Você diz, graças a Deus, não precisa entrar no novo. Porque todos nós temos receio de entrar no novo, no desconhecido. Eu não conheço esse caminho, eu não sei como é. Então, acredita em quem já fez. Eu não sei, eu diria isso.
A mesma coisa que a aula online, né? Hoje em dia a gente vai precisar aceitar que você pode fazer um curso online de formação. Por que não aproveitar esse tempo que você tem, entre aspas, de maior tempo, porque você está em casa e não pode fazer muita coisa, para fazer cursos de formação online, ou para fazer supervisão. Então, são coisas que a gente precisa, sabe? Eu acho que é sair da zona de conforto. Sabe? Se arriscar e sair da zona de conforto. E daí, conseguir o sucesso. Porque se a gente se desestabiliza, em um primeiro momento, vai ansioso, vai inseguro, mas vai com prudência. E depois vê que funciona igual. Entendeu? Não vai eu lembro assim, que para mim foi muito estranho o surgimento da internet, porque nós pegamos essa época, né? Pois é. Eu falei, como assim conversar com uma pessoa longe, né? A gente ficava achando que ia perder o vínculo, ia ficar uma coisa estranha, né? Como que eu não vou falar no telefone, vou digitar, né? Era uma coisa diferente e hoje a gente não se vê fazendo de outra forma, né? Exato. Olha, eu não sei se eu volto para terapia presencial, sabe, Carla? Porque tá tão confortável que eu não vejo, se não existe desvantagens para o meu cliente, que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se preocupar eticamente e humanamente é com o resultado para o nosso paciente. Claro. Se você tem uma eficiência para o resultado dele, se você tem uma comprovação de que não existe grandes diferenças, e mesmo na utilização da técnica que você acredita, e você pode atender em Camboriú, atender em Piraquara, atender em Curitiba, sei lá, atender no Nordeste, assim, desde que tenha um espaço seguro de segurança para o meu cliente, porque eu não vou aproveitar esse estado de liberdade. Entende? Sim, e é interessante você ver, né? Eu tenho também clientes nos Estados Unidos, Austrália. Você vê assim, que são brasileiros que estão fora do país e não querem procurar um terapeuta que ele vai ter que pensar, falar em outra língua, expor seus sentimentos, né? Então tem uma gama de vantagens aí e a vinculação é realmente diferente com alguém, um terapeuta da sua própria língua, onde você possa se expressar, né? Que tem o mesmo código de linguagem, que tem o mesmo código cultural. São várias implicações do processo de terapia com um profissional que não é da mesma cultura. Né? Então... E você acha, Nadir, pelo que você está dizendo, acho que você já respondeu, mas que o atendimento virtual, então, veio para ficar. Pelo menos na sua vida aí já... Olha, na minha vida eu vou migrar com muito para online, viu? Vou migrar para Eu acho que veio para ficar. Ele já existia bastante, com bastante profissionais, porque a gente vê bastante profissionais já, bastante experientes dentro da terapia. Entendeu? Então, já é uma coisa que não é recente, agora ainda mais com autorização, né? Do conselho, então a gente eticamente também está respaldado pelo nosso conselho. Sim. Não tem por que a gente entrar para um estado diferente. Não sei ainda se eu volto, mas não é uma coisa também definida, porque também não trabalhei com meus pacientes ainda. A questão de como que aceitariam, se eu ficaria só online, por exemplo. Quando tiver o retorno para presencial, entendeu? Tem até uma pergunta aqui, se existe o paciente que não tem perfil para atendimento online? Se existe o paciente que é resistente, que não quer. Ou aquele paciente... Você veja, eu atendi uma senhorinha de 75 anos. A filha foi lá, instalou tudo direitinho para ela e a gente ficou conversando de boa. Então, depende muito da pessoa. Eu acho que não existe muita restrição, sabe? Porque não. Mas eu tive um caso nos Estados Unidos de uma depressão bem severa e a pessoa... deu conta com a ajuda do psiquiatra lá, que ela foi procurar, ela superou bem a depressão, então, digamos assim, até em casos mais sérios. Mais graves. Mais graves. Agora, é claro que resta você sempre ter a prudência e uma negociação com o seu paciente também.
Porque às vezes Sim, entre ele sim. buscar um outro profissional que ele não tem confiança e até ele fazer vínculo, é melhor até você atender, É. mesmo em situação de transtorno mais severo, entendeu? Mas sempre coligado com a possibilidade de ajuda local. Então, se você for avaliando que não tem uma evolução, eu acho que a gente tem que ter prudência e responsabilidade profissional de a gente dizer, olha, infelizmente a gente tentou, mas é melhor que você busque alguém local. Então, você também ajuda a pessoa a ir num psicólogo da tua recomendação para que ela possa fazer presencial. Entende? Então, não eu não vejo assim que tem uma grande restrição. Mas tem esse cuidado. Com casos mais severos, eu acho que tem que ter prudência. E responsabilidade. E eu acho que é interessante o que você colocou sobre nós observarmos a evolução dos clientes, dos nossos pacientes, né? Exato. E sentindo, porque assim, eu lembro que quando eu comecei, e ainda não podia chamar de sessão, de atendimento, de psicoterapia, quando eu acabei lá as 20 sessões que o CRP permitia, eu falei para minha cliente, falei, ó, até aqui eu estou respaldada pelo conselho, né? E aí, encerramos, né, o que o conselho permite, porque não tinha pesquisas e eu entendo que o conselho tem que ter alguns cuidados mesmo, né? Aí foi uma decisão em conjunto corrermos o risco. Ela falou, não, mas você não pode me abandonar agora, né? Porque eu estou evoluindo, eu tive mudanças, fiz alguns movimentos. E então, assim, os primeiros atendimentos online tiveram que passar por esse processo, né? E na medida do possível, a gente respeitar as indicações, que depois em 2018 foi legalizado, né? Então, é uma conquista muito grande. Eu creio que nesses 10 anos, pesquisas foram feitas, a eficácia foi comprovada. Sim. Né? Eu tenho um cliente que diz, porque na realidade não dá para nem considerar que foi uma pesquisa, porque foi uma informalidade. Eu tenho um dos meus clientes que disse, olha, eu preferia fosse presencial porque eu sou muito tímido e ele faz de grupo. Então, eu sou muito tímido e eu me sinto mais tímido na frente da câmera. E aí eu conversei com ele pessoalmente, se ele queria, então, sair do grupo e tal. Daí ele falou, não, Nadir, não, eu não quero de jeito nenhum largar. Eu quero continuar, mas eu tenho essa preferência presencial. Os demais, nenhum colocou que tem preferência presencial. Todos foram unânimes em dizer que o trabalho online é um trabalho que supre a demanda e a necessidade do presencial também. Igual, não tem diferença. Que interessante, né? Então, para mim, eu busquei um feedback dos meus clientes para ver como seria a receptividade na continuidade. Porque quando eu comecei a perceber que essa pandemia não era um mês, era 2, era 3, ou era 6, ou era não sei quantos ainda, eu pensei, bom, eu vou querer saber essa questão que você está falando. Como os meus clientes estão recebendo esse novo momento do nosso processo terapêutico. E eu fiquei super... E foi o que eu fiz. Eu fiz essa mesma pesquisa, investigação com as pessoas que eu atendo também, de fora, à distância. Porque alguns deles já tinham buscado psicólogos nos países que eles estão. Eu já tentei, porque assim, não existia muito essa opção online. Falou assim, não, eu fico aqui onde eu estou morando, procurei, marquei. Mas eu não conseguia me expressar totalmente em outra língua, por mais que a pessoa seja fluente, né, no país que seja, na língua do país, mas é difícil você falar de sentimentos, aí tem toda essa questão que você colocou, cultural, né, de você ter alguém que parece que está realmente te compreendendo. Exato. Então, eu vejo que você realmente se reinventou e eu fico super contente de saber as suas produções. Tive o privilégio de ler algumas partes aí. E é um material muito interessante, riquíssimo para quem trabalha com a relação de ajuda, né? E é interessante isso que você colocou em relação
a você usar sua criatividade, né? Sair da zona de conforto, deixar um legado não só em quatro paredes, mas expandir, né? Porque Exato. se o vídeo está lá, se o videozinho que você tem gravado, né? Os temas, as lives que a gente tem feito também, isso a gente tem um acesso muito grande. Às vezes a pessoa não pôde naquele momento acessar, mas no outro momento está ali, está gravado, ficou, Exato. né? E eu acho que a gente tem que... Eu, por exemplo, me considero uma pessoa tímida. Então, você pensa, para gravar, eu tive... ainda tenho uma certa relutância. Entende? Sim. Porque tem uma certa inibição. Você estava falando para uma câmera... E daí, quem está te escutando lá do outro lado, você não tem ideia, você não faz ideia, essa pessoa, você tem uma dificuldade de interação, porque é uma via de mão única, digamos, você está falando e ninguém está contrabatendo. Diferente já de uma live que você, pelo menos, tem um interlocutor. Interage. Você está falando comigo, eu estou falando contigo, e a gente está se interagindo e você está dizendo, não estou entendendo, não estou entendendo. Então, são superações que eu estou achando ótimo. Porque eu estou realmente me reinventando. Entende? Então, eu acho que vale a pena arriscar. Vale a pena. É muito interessante, né, esse tema, porque, como eu falei, não é só dentro dos nossos colegas de profissão, todas as profissões estão entrando nessa e a gente tem que levantar uma conversa sobre isso, né? Porque temos alunos, cursos online acontecendo, a possibilidade, você está com dúvida, tem a supervisão online. Hoje mesmo tem uma supervisão online, não vi diferença nenhuma também, nem para mim, nem para a pessoa do outro lado. Exato, a gente vê essa evolução acontecendo, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer por você partilhar tanto as suas experiências pessoais como profissionais, falar um pouquinho da sua vida, da sua mudança e levantar tantos pontos importantes aí, né, que a gente precisa começar a conversar, né? Não adianta, se a gente ficar na nossa zona de conforto, como você falou, nós vamos estagnar, né? E não vamos ter tanto alcance assim. Eu queria agradecer as pessoas também que separaram um tempinho para participar, para enviarem perguntas. E você também, né, por estar aqui com a gente. O Instituto da Família também se sente honrado em ter você no nosso corpo docente, como nossa supervisora também, e essas pessoas que estão nos assistindo como nossos seguidores. Então, eu aproveito também para lembrar que quem não pôde assistir, essa live ficará gravada no IGTV do Instagram e depois vai para o YouTube também, do Instituto da Família. Né? Uma pergunta que a Yara está nos fazendo é como você pensa do modelo híbrido de atendimento no futuro, presencial e online? Isso aí a gente não falou sobre essa possibilidade, você está querendo ficar só no online, né? Na realidade é um projeto possível isso. Dentro da minha concepção, é uma possibilidade, Yara, de eu fazer esse atendimento híbrido. Porque daí você pode ter o vínculo maior da empatia, da necessidade que nós, como cultura brasileira, temos de toque, né? Então, você supre, digamos, um pouco do toque, da falta do toque, a falta do contato visual, não é? E aí faz o atendimento online, que facilita, às vezes, o deslocamento, ou mesmo o distanciamento, sim, ou mesmo quando eu quero viajar, ou mesmo quando o meu paciente vai viajar. Então, eu penso que esse mix híbrido é uma ótima alternativa também. Entende? Fazer um tempo presencial, depois migrar para online, por exemplo, seria um outro combinado. As primeiras sessões onde você está fazendo um vínculo maior, entende? Mas o vínculo online também se estabelece. Mas se você quer acelerar, talvez, o processo, pode fazer inicialmente online, depois
presencial, depois migrar para online ou vice-versa também. Eu acho excelente essa ideia. Eu tenho alguns que eu atendo presencial, que eu falo, essa semana a pessoa quer um horário esse, falo, só tem se for online, tal dia, tal horário, né? Então, acontece isso também, né? Da gente ter essa opção. Essa possibilidade. E como a Yara coloca também, que pessoas que estão enfermas, hospitalizadas, também podem ser favorecidas, né? Pessoas que têm dificuldade de locomoção, ou fazem uma cirurgia, ou alguma coisa que tenha que ficar imobilizado, não tem que necessariamente ficar sem atendimento, e até você entra no próprio leito do hospital, né? E se a pessoa está lá internada e tem conexão com a internet, você pode fazer uma sessão online de boa. Então, eu acho que são muitas vantagens mesmo, são muitas possibilidades. A Nadir, você falou um pouco dos seus e-books, né? Que você agora está produzindo sem parar. E como é que as pessoas fazem para ter acesso a esses e-books? Então, agora está o meu livro, que antes era de papel, né? Agora é digital. Então, esse já está na plataforma da Hotmart. Então, no meu Instagram, já clicando lá, já entra direto na plataforma. E os meus e-books também irão, porque eu já escrevi, já passou para correção, e ele agora está na fase de ilustração, porque eu quis fazer uma coisa mais animada. Então, vai ter que legal. um grande artista que vai fazer a animação com as figuras e tal, para dar um outro colorido, assim, um ânimo online, né, para você poder ler o e-book. Aí vai estar também nessa plataforma, e daí entrando no meu Instagram, já vai direto para o link lá, para acessar a plataforma. Legal. Aí, então, os interessados, alunos, ex-alunos, entrem no seu Instagram, que vai estar tudo lá o link. Isso, que é @anadirtomé, porque eu resolvi encurtar o meu nome. Tá. Fica mais fácil para achar. Então, fica mais fácil para achar. Então, é @anadirtomé. E aí entra lá e vai estar, entra no meu perfil, vai estar a bio lá, entra, clica e já vai direto para a plataforma. Aí já adquire lá. Muito legal, Nadir. Então eu agradeço imensamente e espero que você tenha muitos frutos aí do seu trabalho e que as pessoas também que nos ouvirem sejam muito edificados, como eu fui com esse nosso bate-papo, sobre um assunto tão interessante e atual. Tá certo. E eu agradeço muitíssimo essa oportunidade de poder compartilhar os meus conhecimentos, poder fazer troca com você, com as pessoas que perguntaram. Isso é muito bom. E a gente sempre fica alimentada, né? Instigada a buscar mais conhecimento, instigada a produzir mais. Eu acho que isso não tem dinheiro que pague essa possibilidade de troca. Sim. Então a gente começa. E você vai continuar sendo aqui nossa professora online, mas também você vem para cá, né? Presencial, dá umas aulinhas, né? De vez em quando. Você não vai fugindo, não. A gente passa aí para dar um abraço, entendeu? Mas a gente já tem marcado uma aula online ali, né? Sim, Então tá, fica com Deus, um abração para você, viu? Para você também, ó. Um beijo grande para você. Tchau, Nadir. Para você Até também. mais. Tchau, até mais. Tchau. Tchau.